Uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Não é? É o presidente da ONU, o Papa. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Eu vou deixar para discutir a questão sobre a fala do presidente Lula no dia que ela vier aqui à pauta. Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Cara, só para inteirar vocês, teve uma moção contra o presidente Lula. Não me recordo agora quem foi que colocou, mas eles queriam que votasse a aprovação ou não da moção de repúdio, e como não tinha quórum a favor, a Bia Kicis tirou da pauta, porque o relator da moção não estava presente. Aí eles ficaram meio chateados, mas aceitaram. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores, que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. Cara, o Boulos ainda tem esse negócio. O pessoal do agro financiou o dia 8. Cara, assim, eu não iria no dia 8. Eu não achei bom o que aconteceu. Não foi uma coisa legal. Invadiram lá, quebraram. Só deram mais narrativa para eles, né? Como você pode ver o que o Boulos está falando. Então aquilo lá acabou sendo uma derrota para a direita. Né? Vamos lá. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira para ele ver se são positivos. É aquilo, pessoal, a gente tem que torcer pelo Brasil, né? Não é porque o Lula, que teve aquilo tudo que aconteceu, tudo que ele foi condenado, ele foi eleito, que a gente vai ser contra para ele. A gente tem que ser a favor do Brasil, tem que ser pró-Brasil. Se tiver proposta boa, vamos apoiar, com certeza, acho que é o que o Nicolas está falando. Mas... Quero ouvir depois o julgamento dele. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$ 120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos. Cara, eu não sei se vocês viram como é que foi essa resolução da Petrobras para poder baixar o combustível. Né? O petróleo lá fora baixou? Não. Vem cá, tá tirando esse dinheiro da onde? Isso foi feito no governo Dilma e quebrou a Petrobras. Vai acontecer de novo? O gás. O gás eu não vou nem comentar porque o Nicolas vai comentar mais tarde. Vamos lá. Para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. Mais Médicos é aquele lance dos médicos cubanos. Eu acho que eles vão fazer aquilo tudo de novo. Paga para Cuba, a Cuba repassa parte do dinheiro para o médico. É injusto, né? O cara trabalha e não ganha 100%. E o Minha Casa Minha Vida também não parou, mudou de nome, né? Muda de governo, muda de nome. Acho que era Casa Verde e Amarela na época do Bolsonaro, agora eles voltam com o nome Minha Casa Minha Vida, e o Auxílio Brasil voltou para a Bolsa Família. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional, e transformou a diplomacia brasileira num pária. Poderíamos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimentos, que combate a fome, compra da agricultura familiar e distribui alimentos nas periferias. Garantir recursos recordes para a cultura, estimulando a produção cultural e o fomento de um dos setores mais afetados. Realmente, o setor da cultura foi muito prejudicado durante a pandemia, né? Só que qual é a solução deles? Pelo que a gente viu até agora, 5 milhões para Cláudia Raia? É isso que vai fomentar a cultura? Afetados pela pandemia. Recriação do Bolsa Família, com R$ 150 a mais dos 600 para cada filho que as famílias mais pobres desse país têm. Poderíamos aqui, é que meu tempo está acabando.
E eu sei que a Bia Kicis é rigorosa, ela não vai me dar um segundo a mais. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Obrigada, deputado. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas, pelo bem do diálogo aqui na comissão. O pessoal adora isso. Sabe que o circo vai pegar fogo. Viu? Foi. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. É um detalhe, né, pessoal? Boulos falou, Nicolas não falou nada. Ficou só escutando. Vamos ver agora o Nicolas falando, como é que vai ser a atitude do Boulos. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali para a ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só, população brasileira, enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas de que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia, e é tudo legal. É joia e é tudo legal. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado, porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin, quanto também com Zelensky, de um presidente que só te falou o nome, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que, parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz de você, pela primeira vez, estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Presidente, deputado, eu peço direito à fala, você deu a ele fora do tempo. Eu vou dar um minuto, ele citou Vossa Excelência diretamente, vou dar um minuto, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vi, que o deputado Nicolas não vai assinar a moção de apoio ao governo Lula, mas eu vou passar a Vossa Excelência, foi o que eu depreendi da fala dele. Mas, por gentileza, a sua impressão está correta, deputado. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre Mais Médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. Fake news, cara, É alguém que não tem qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando indo jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Quem foi na viagem? Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, sai votos. É impressionante, É impressionante. Olha,
Eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o também. nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor da comissão. Então, deputado Nico. Deputada Bia, presidente, requerimento para participar do ringue. Ó, o Kim. Quer participar. Deputada Bia, Vai dar engajamento para ele. Que o deputado aqui, não vou dizer o nome, para ele não ter direito à fala, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas, na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... É o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que está falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Né? Realmente, fake news a não tem hipocrisia limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake é só news ser na coerente. cara de pau, É só ser bicho. coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. Esse dado saiu essa semana. Parece que o Lula, nesses 5 primeiros meses, viu mais do que FHC, Bolsonaro, a farra. O pessoal estava até brincando essa semana, vi uma matéria na sexta-feira. Lula marca agenda para visita ao Brasil. Porra, porque ele só fica fora. Né? Mas vamos ver agora aí a reação do Boulos ao jatinho. E é o cara que queria cobrar IPVA de jatinho, né? É impressionante a cara agora, de pau. Vou passar a palavra ao deputado Tá Kim fake Kataguiri news desse jeito, Nicolas, para toma que vergonha possa na cara, contribuir aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por Você vai provar? gentileza. Pegou ar. Deputados, Prova agora. Deputados, por Você renuncia ao seu gentileza. mandato, se eu não tiver jatinho? Deputados, por gentileza. Vamos, deputados, por gentileza. Por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Levantou, Você pega cara. jatinho, Boulos? Deputados, por favor. Calma, você tá Chama de nervoso. moleque. senhor. Ah, meu Deus, Você você tá perdeu a nervoso linha. por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoas sem teto. gentileza, a palavra Você está tá com com o tempero, deselegante cara, aqui, ó, de como você tá temperado. querendo andar. Eu Você tá peço, perdendo por Vai embora. aí, gentileza, deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza, Não aguentou a vamos pressão. manter aqui a Fica tranquilidade. tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra Fraco. ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, um negócio assim é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas Essa questão da prefeitura é o que? O Boulos fez um acordo com o Lula para poder apoiar, né, não sair a presidente também, tanto que ele não concorreu, para poder receber apoio para a prefeitura de São Paulo. Né? Teve até aquele caso do Datena, que acho que foi algum assessor do Boulos que filmou, e ele jogou nas redes sociais aquela conversa com o Datena, que o Datena queria botar o PT de lado, e ele entrar junto com o Boulos para a prefeitura de São Paulo. Teve esse ringue aí, e o Boulos não, quer ficar com o Lula. o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar, né? Para além disso, em relação, só para, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo,
né, mostrando que, de fato, é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Essa questão do cartão corporativo, saem uns dados há pouco tempo, vou trazer aqui para vocês, que a Luiz Inácio Lula Silva gastou 12,1 milhões em despesas do cartão corporativo do governo federal durante os 4 primeiros meses de seu mandato. Então, 12 milhões de reais em 4 meses. E aqui uma notícia do Estadão, a base chegou-se à conclusão que a gestão 4 anos de Bolsonaro, usou o cartão corporativo para pagar 27 milhões. Bolsonaro gastou 27 milhões e 600 mil reais em 4 anos de mandato. O Lula, em 4 meses, já gastou 12 milhões. Cara, onde é que isso vai parar? Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro, no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o pessoal, agora o Kim vai fazer a discussão dele para poder engajar também, que vai ser a gravação do canal dele. Que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. Mas não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula, desde muito tempo, já vendia os seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu estou falando, eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando não tem fundamento, eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e não sei o que ele... Essa aqui é a foto que o Kim falou. Reportagem da Veja, fotinha do Lula, no camburão do DOPS. Aí o que diz aqui, líder sindical que confrontava a ditadura, petista ficou preso por 31 dias no DOPS, mas teve autorização para sair e recebeu TV para ver o jogo. Cara, isso não era prisão. Isso aqui é um hotel. Porra, pelo que o pessoal falava da ditadura. Mas é isso aí. Bom, pessoal, agora o Kim vai discursar sobre outros assuntos aí da comissão, né? A treta já foi. Agradeço vocês por assistir o vídeo até agora. Por favor, deixa um like, se inscreva no canal que ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço, até o próximo.